Então o livro, de alguma maneira, é a minha reconciliação, porque eu morei muito tempo fora do Brasil, de explicar que São Paulo tem muito a se orgulhar, desde que não ignore esse passado. Bom, eu abri isso aqui só para mostrar que ainda tem esse parque de diversões. Fazer da cidade um parque de diversões. O livro vem com um mapa que você vai caminhando, tem que fazer a pé, caminhando pelos endereços desses prédios mais interessantes de São Paulo. Cara, eu já fiz isso várias vezes, é uma delícia, você aprende e se deleita, né? Começa a ver coisas... Aquele negócio, o olhar que olha e o olhar que sabe. Quando você sabe, você vê beleza nas coisas que antes passavam despercebidas. Mas explica para quem ainda não conhece o que se deu nesse milagre dos anos 50 e 60. Teve a ver com a Segunda Guerra. No pós-guerra, o que acontece? Acontecem 1000 coisas. Nós ficamos do lado dos vencedores da Segunda Guerra. Então, na São Paulo de 48, 49, imagina, a Argentina era mais rica que o Brasil, Buenos Aires muito mais desenvolvida, mas a Argentina se declara neutra na Segunda Guerra. E o Brasil participa. Mandamos os pracinhas, lutamos na Itália. Então, para ganhamos uma siderúrgica nessa ganhamos uma siderúrgica, ganhamos. Temos que lembrar que o ITA e, logo depois, a Embraer são criados com a ajuda de professores do MIT. Então, o fato de a gente estar do lado certo da história, felizmente, fez com que as empresas, as fábricas, que iriam certamente para a Argentina, começassem a vir para o Brasil. E vieram para São Paulo, onde tinha uma população mais educada, num país ainda bastante analfabeto. Elas incluíram São Paulo, mas havia uma população mais educada, a gente tinha um porto perto, a cidade onde eu nasci, Santos, e havia um crescimento do consumo de café no mundo. Parece que todo soldado americano que foi para a Europa volta tomando café. Adeus chá. Ainda bem para a gente, porque o preço do café quadriplica em 4 anos. Então, São Paulo fica rica. E nesse período, ou seja, São Paulo supera o Rio como a maior cidade do país, e tinha um outro detalhe. Até os anos 30 e 40, aqui quem conversa ainda com avós e bisavós, deve lembrar que todo mundo morava em pensão, ou em cortiço, ou alugava um quartinho. O Getúlio Vargas, ainda no Estado Novo, cria a lei do inquilinato e complica demais o despejo, até para quem não pagasse aluguel, e congela os aluguéis por 2 anos. A gente até hoje não aprendeu que congelamento normalmente dá muito errado. Então, o que acontece? O padeiro, o pequeno empresário, as famílias que construíam para alugar, os chamados predinhos de rendas, dizem, não, 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 vamos fazer prédios para vender. Entra a moda da casa própria. E aí começa uma corrida, a gente já tinha inflação à época, para variar, então as pessoas queriam construir e vender. E nessa época, todo paulistano, do rico ao pobre, morava em casa. Então o que São Paulo nas alturas conta é o momento que todo incorporador, do pequeno ao grande, estava nessa. Como eu vou convencer Pedro Bial a deixar sua casa e morar num apartamento? E que ele não ache que é um cortiço. E quem ergue esses novos edifícios, levanta essa nova arquitetura, são arquitetos, engenheiros, empreiteiros que fugiram da Europa também. Tem de judeus. A maioria chega ou ao Rio, ou Recife, ou Santos, e São Paulo tinha essa fama de playground dos arquitetos. Vai lá que vão te contratar e vão construir. E fez jus essa fama. E fez jus. Porque se você pega o Hotel Jaraguá, por exemplo, ou o Edifício Itália, para falar de 2 grandes símbolos, ou o Edifício Lausanne, que é bom aí googlar, é um prédio com venezianas vermelhas, verdes e brancas. Avenida Higienópolis, lindíssimo, é divino. Lindíssimo. E esse homem, ele ficou 3 anos como refém dos nazistas, enquanto esse arquiteto, que era um alemão, que estudou com professores da Bauhaus e trabalhou com Le Corbusier apenas. Só que a mulher dele era uma judia tcheca que ficou cativa no campo de concentração de Drancy. E os dois, por 3 anos, um achava que o outro tinha morrido. Claro, quando eles se reencontram, Franz Repp, e eles decidem vir para o Brasil com a cara e a coragem, sem falar uma palavra de português, e ele vê uma placa na biblioteca Mário de Andrade, que estava terminada,
Construção Jacques Pilon. E ele fala, esse aí deve ser francês. Vou lá me apresentar porque eu falo francês. Em 5 anos, ele constrói dezenas de prédios importantes em São Paulo e o nosso grande edifício Itália, e houve muitas crises nesse período. Então foram 12 anos por Itália ficar pronto. Então o Repi começa como recém-chegado projetando Itália e já era um veterano de São Paulo quando ele fica pronto. Aí você tem essa explosão de criatividade virtuosa dos anos 50, 60, e essa geração vai sendo esquecida, vai caindo no ostracismo. O que aconteceu? Por quê? Há várias razões. Uma delas que explica porque o Itália demorou tanto para ficar pronto, o Copan demorou mais ainda, o Artacho Jorado teve que se desfazer de quase todos os seus prédios. É uma espécie aí de implosão criativa. O Juscelino tinha várias virtudes que a gente conhece, um plano para o país, uma ambição, uma simpatia contagiante, mas era um irresponsável fiscal. Ele tenta construir Brasília primeiro com empréstimos internacionais e, por algum motivo, os bancos internacionais acharam que ele não pagaria. Às vezes os bancos Por que acertam. será, né? Por que será? Não havia orçamento. Então, todo o Banco Internacional perguntava, Juscelino, quanto vai custar a construção de Brasília? Não se sabia. E como ele queria inaugurar uma capital ainda no seu mandato, que entre nós não mudou tanto assim, todos querem entregar no seu mandato, então ele começa a imprimir dinheiro, também algo que não mudou muito. Então, não só há uma inflação de 40% ao ano, mas a inflação dos materiais de construção começa a passar dos 100%. E não havia correção monetária. Eita. Não havia financiamento e etc. Então, por exemplo, o Artacho Jurado, que vendeu aí em torno de 4.000 apartamentos, ele tinha que entregar sem poder corrigir. E aí começam reuniões de condôminos cada vez mais tensas, a inadimplência cresce. Quebradeira. No caso do Copan, quebradeira, e boa parte dessa geração vira professor de arquitetura, artista plástico, fotógrafo, e vai saindo do mercado imobiliário. Poucos, muito poucos, conseguiram se reinventar. Alguns poucos, eu conto no livro, um casal que também é totalmente desconhecido e que eu adoraria aí que as pessoas conhecessem mais, a Maria Bardelli, raríssima mulher naquela época, a fazer muitos prédios como arquiteta, e o então marido Hermano Cifredi. Eles foram mudando de produto à medida que a economia ia desabando. Então, primeiro eles fazem kitnets, depois apartamentos de luxo em Higienópolis. Você deve conhecer um prédio que parece um grande navio e que os terraços... Da Rua Sabará? Sabará, edifício Domus. É espetacular, sim. O edifício Domus. Então, o Domus e o Nobel na Avenida Higienópolis, que tem um enorme painel do Bramante Buffoni, são obras deles. Aliás, Maria Bardelli morava na cobertura. Gente, aquilo parece uma casa, parece um navio, de fato. Então, seria muito melhor que as nossas políticas de habitação popular fossem em áreas onde tem metrô, onde tem ônibus, etc. Então, o centro tem, seja no Recife, Salvador, Porto Alegre e BH. Agora, nós não fazemos isso até hoje. A gente não aprende, é como se a gente ainda estivesse esperando criar novas Brasílias.